Meu nome é Gilberto Schwarzman, eu sou formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz a minha residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma instituição excelente. Depois eu fui para a Inglaterra, onde fiz especialização em oncologia clínica. Depois fui para a Holanda, em Amsterdã, onde fiz o meu PhD na área de farmacologia de drogas anticâncer. E depois fiz o meu pós-doutorado em oncologia no Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, em Bethesda, em Maryland. É, e a razão pela qual eu me envolvi com oncologia, tendo me formado na área da clínica médica, não é? E não da cirurgia e de outras especialidades, foi porque naquele período, que era no começo, digamos, dos anos 70, onde eu fiz a graduação, havia uma grande revolução na área médica, no sentido do câncer, em que várias doenças neoplásicas passaram de altamente incuráveis para altamente curáveis com tratamento quimioterápico. Eram as leucemias agudas da criança, principalmente, os linfomas, a doença de Hodgkin, depois do câncer de testículo. E eu me lembro que fiquei fascinado com, com essas inovações, não é? E eu gostava muito de farmacologia, então esses remédios tinham mecanismos de ação muito interessantes, porque modulavam a atividade de vários alvos intracelulares na proliferação celular, na diferenciação, na angiogênese. Então, aquilo me encantou e eu passei a me dedicar a isso, não é? Trabalhei, então, muitos anos fora do Brasil. Eu também tive uma oportunidade muito importante na minha carreira, que, como eu havia feito meu doutorado, meu PhD na área de medicamentos anticâncer e como eles eram desenvolvidos, eu acabei fazendo um concurso internacional e me tornei diretor do setor de novas drogas do Grupo Europeu de Pesquisa e Tratamento do Câncer, da chamada EORTC, que na época, junto com o Instituto do Câncer dos Estados Unidos, monopolizavam o desenvolvimento de medicamentos contra o câncer. Foi uma experiência maravilhosa, eu me dediquei muito ao desenvolvimento de medicamentos, vários deles estão até hoje em uso, me senti assim muito realizado com isso. Depois eu recebi um convite para fazer um concurso para professor da Universidade Federal, na minha própria cidade, na minha própria universidade, em Porto Alegre, não é? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí voltamos ao Brasil, eu já com a família já completa, né, com a mulher e os dois filhos, e nós voltamos a Porto Alegre, e aí eu fiz uma carreira como professor universitário, cheguei a professor titular, agora estou sendo considerado para professor emérito, eu me Ai, aposentei o que ano ótimo. passado, então eu me sinto muito realizado, porque desde que voltei ao Brasil, eu pude formar centenas de jovens médicos, de residentes, acho que eu tenho em torno de 150 orientações com alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Participamos de muitas publicações internacionais, ajudamos a desenvolver pesquisa clínica no país. Então, eu me sinto assim muito privilegiado por ter tido essa experiência e fui honrado com a possibilidade de ingressar na Academia Nacional de Medicina, já faz muitos anos, não é? Eu acho que em torno de quase 20 anos de academia, adoro a Academia Nacional de Medicina, é um local assim de uma qualidade imensa, de um convívio extremamente rico com os colegas. Então, essa é a minha história. Eu também tenho uma atividade paralela na área da cultura. Eu sou escritor, sou membro da Academia Rio Grandense de Letras, Que demais. eu escrevo muito para teatro, tenho várias obras teatrais, fui diretor, presidente da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, fui presidente da Bienal de Artes Visuais do Mercosul, fui também presidente da Associação do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e atualmente eu presido a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Então, Ah, o eu tenho senhor uma vida toca dupla. alguma coisa Eu, também? é uma vida dupla. Eu tenho Mas, uma vida médica muito rica e uma vida cultural também, de mesma intensidade, o que me dá muita alegria. mas acho que os dois têm muito a ver, né? E quando o senhor fala da Claro. Academia Nacional de Medicina, pelo menos eu assistindo de fora, porém perto,
eu vejo que o grande diferencial dos membros é essa cultura exacerbada, Sim. o que faz com que os médicos sejam diferenciados no trato com os pacientes. E eu, Isso é verdade absoluta, sabe? Na minha vivência, eu acho que o lidar com os pacientes, a nossa capacidade de ter empatia pelos outros, né? Não só na medicina, mas na vida como um todo, isso pode ser muito ajudado pela cultura. A literatura, por exemplo, nos ajuda muito a nos colocarmos na fantasia, no lugar dos outros, em outras vidas. Então, eu acho que há uma alimentação mútua. A experiência médica alimenta a cultura e a forma como nós vivemos, e a nossa forma de viver também nos facilita o cuidado médico. e eu te pergunto, o senhor teve experiência como médico na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil? O que que o senhor vê de diferença na condução da medicina nos diferentes locais que o senhor atuou? Eu acho que existem diferenças óbvias culturais, não é? Tem países em que as pessoas já há muito tempo, por exemplo, na minha área, trabalham com a verdade, no diagnóstico, no prognóstico, não é? Há países até que isso é agudizado até por questões legais, de proteção legal, com relação à informação. Há outros, como o Brasil, até alguns anos atrás, eu peguei o período em que, por exemplo, os oncologistas não podiam dizer diretamente o diagnóstico para os pacientes, os familiares não aceitavam. Então Sim. havia muita negação, muita mentira, assim, muito teatro, o que dá muita solidão, né? O paciente que não tem a verdade, o preço disso é uma solidão, porque o tempo vai passando, a doença às vezes pode piorar, e a gente não sendo honesto se paga um preço. Então, existem diferenças culturais, eu acho, na maneira como a medicina é feita em diferentes áreas do planeta, mas eu acho que o ser humano é, no fundo, o mesmo. Se nós olharmos assim com mais profundidade, a gente vai ver que as pessoas são muito parecidas, não é? Nesse sentido, também, quando a gente olha a medicina comparada com as manifestações artísticas e culturais, a gente compreende que os valores humanos são os mesmos, não é? E Quando a eu gente até olha uma obra tenho. literária clássica, ela é muito parecida sempre. A te fala de tristeza, de amor, de egoísmo, de inveja, de raiva, né? De alegria. Então, os nossos sentimentos continuam muito parecidos com os nossos amigos humanos da Idade da Pedra. Assim Sabe espero. que, é, como oftalmologista, eu não costumo dar muito diagnóstico de câncer, né? Sim, E os cânceres que pegam o olho, na maioria das vezes, são curáveis, então tem um bom prognóstico, sim, do retinoblastoma, tudo isso. E eu sim. muito me pergunto, como, com todos esses anos de experiência que o senhor tem, se alguém tem uma face, um diagnóstico de um tumor incurável, qual que é atualmente a abordagem melhor e mais aceita para o paciente? Olha, eu vou lhe dar uma opinião baseada numa experiência que eu diria já consolidada, de várias décadas na profissão. Não há regra. A gente tem que usar desse mesmo sentimento de amor ao próximo, de empatia, de bom senso que nós usamos com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos. A gente não fere alguém sem precisar. A gente não magoa alguém, a gente não entristece alguém se não for totalmente necessário. É, quase sempre eu consigo trabalhar dentro de uma verdade muito clara com os pacientes, até porque nos últimos anos a medicina na minha área melhorou muito. Então a gente tem sempre tratamentos a oferecer, cada vez mais, até mesmo tratamentos experimentais, muitas vezes. Então se pode jogar com a verdade e a esperança. Eu, às vezes, tenho alguma dificuldade em seguir uma cartilha de uma frieza assim diagnóstica, em que tudo tem que ser dito, em pessoas que eu considero mais vulneráveis. Eu não imagino que eu vá estar beneficiando uma vovozinha de 95 anos que tem uma doença maligna em eu dar detalhes assim, se eu talvez não possa ajudá-la
como eu imaginaria que pudesse. Então, eu acho que cada caso tem que ser analisado individualmente, usando ciência e coração. Medicina tem essa parte também do uso das nossas humanidades, dos nossos sentimentos. E eu acho que a gente tem que oferecer ao outro o que nós gostaríamos que oferecessem a nós mesmos. Eu não me imagino, por exemplo, eh, tratando alguém que eu ame com uma frieza absoluta. Isso não existe. Eu acho que a regra é nós sempre nos colocarmos no lugar do outro. Isso que eu estou dizendo para essa pessoa, eu diria para os meus, eu diria para um filho meu, eu diria para minha mulher, diria para minha mãe, para o meu irmão. Se a gente tem certeza que diria, estamos no caminho, então está certa a conduta. Mas E, quando há dúvida, tem que se humanizar a relação. A gente pode dizer, às vezes, a mesma coisa de uma maneira menos dura. Se pode trabalhar também dentro da ciência as oportunidades de tratamento para que a pessoa não fique sozinha com um diagnóstico muito difícil digamos, sem solução possível. Então, eu acho que tem que se fazer medicina, tem que se fazer presente. Qualquer coisa que se vá discutir com o paciente, tem que se ter claro que o médico deve dar sempre a sensação de que ele está ali para cuidar do paciente. O termo curar vem de curar e que é cuidar, é uma deturpação, não é? Nós somos cuidadores e às vezes curamos, não é? Então, pense assim, quando a gente vai cuidar de alguém, muitas vezes não se cura. Quantas doenças crônicas, hoje em dia, com a maior expectativa de vida, que hoje os grandes desafios estão nas doenças crônicas, muitas delas são incuráveis. Diabetes tipo 2 a gente não cura, não é? A gente não cura doenças crônicas cardiovasculares, a maioria das vezes, e não quer dizer que a gente não vai cuidar dos pacientes. Então, em câncer, eu diria que é o mesmo raciocínio. Nós temos que nos colocar como cuidadores. E quando há possibilidade de cura, obviamente que se busca cura e se fala em cura. Há situações, obviamente, em que a gente tem que, às vezes, dizer um diagnóstico ou uma expectativa prognóstica mais precisa, porque é uma pessoa que talvez tenha que tomar decisões importantes na família, tenha que se preparar, tenha que tomar decisões quanto ao seu patrimônio, quanto à sua situação familiar, os seus negócios. Então, é importante que se tenha sempre a real dimensão da vida do paciente. Há muito médico que conversa, às vezes, por 6 meses com alguém no consultório e não sabe nem se ele toca violão, nunca conversou uhum. sobre outras coisas. Então, a gente tem que conhecer a pessoa com quem a gente está lidando, tem que tentar entender que tipo de ser humano é aquele, em que bases a gente pode conversar. Eu reconheço que às vezes eu consigo falar sobre câncer com uma vovozinha sem jamais falar essa palavra, porque às vezes eles não E querem eu acho ouvir que a essa é uma palavra. grande vantagem da língua portuguesa, porque ela é tão rica em detalhes É, e vocabulário, que a gente consegue dizer uma mesma coisa de uma forma é, diferente. E nesse aspecto, o senhor falou que evoluiu muito nos últimos anos, e isso exato. me encanta e me fascina na oncologia, porque às vezes eu recebo pacientes tratando melanoma com medicamentos que eu, que tenho 17 anos de formato, tenho que procurar o nome no Google para saber o É, que que é aquele medicamento. Alguns é. deles até dando uveíte no olho. Então, eu te pergunto, de quando o senhor se formou para agora, e eu também vi que o senhor tem várias patentes, né? Como que é acompanhar esse surgimento de medicamentos novos, o acesso, o custo? Porque às vezes tem um medicamento que é melhor, mas que o acesso para aquele determinado paciente é diferente. E as É, possibilidades são enormes, né? na sua área tem um exemplo lindo que eu acompanhei ao vivo e a cores, como se diz. Quando digamos assim, quando eu me formei, ou até uns 15, 20 anos atrás, uma pessoa que tivesse um melanoma metastático, Uhum, a chance de sobrevida em 5 anos era praticamente zero. A gente contava nos dedos de uma mão as pessoas ao longo da vida que teriam vivido mais do que 5 anos com um uhum. melanoma metastático. Hoje, com imunoterapia, se pode ter 50% de vivos em 5 anos. Ou seja, houve um ganho impressionante de tempo e qualidade de vida com novos tratamentos.
Claro que esses tratamentos imunológicos mais sofisticados, como esse ao qual eu me refiro em melanoma, têm um custo muito alto e eles estão progressivamente vêm sendo incorporados no sistema de saúde público, não é? Claro que há muitos desafios, porque são medicamentos que custam muito caro e que o PIB do país não tem o mesmo crescimento em relação ao preço dessas inovações. Então, isso acontece também em países mais ricos, nos Estados Unidos, na Europa, há um dilema também no pagamento dessas tecnologias, e que eu acho que com o tempo isso vai se solucionando, porque historicamente as drogas caras começam a ficar, depois com o efeito de mercado, vai havendo concorrência, quando vence a patente, etc., e começa a baixar o preço. Mas eu reconheço que nós somos submetidos a grandes dilemas e injustiças no país, no Brasil, não é? Porque muitos dos medicamentos que nós gostaríamos de utilizar não são disponíveis com a facilidade que nós gostaríamos. Mas eu reconheço que há grandes inovações na nossa área, mas elas têm um custo de desenvolvimento muito alto e, portanto, chegam no mercado a preços praticamente abusivos, não é? Mas eu tenho a esperança, perdão, de que o tempo vá, digamos, fazendo com que isso fique cada vez mais acessível. Mas eu reconheço que hoje há grandes injustiças de acesso no nosso país. E pensando nas condições que o senhor trata, qual que é o tipo de câncer, o tipo de doença que o senhor mais gosta de conduzir? Olha, eu não tenho uma preferência específica. Eh, eu fui formado numa época da oncologia em que nós não éramos tantos, não é? E que quase todos faziam oncologia de adulto, aí alguns passaram a fazer tumores sólidos e tumores hematológicos separado, aí tinha os oncologistas pediátricos. Hoje eu vejo as várias gerações de jovens médicos que eu formei e especialistas em oncologia, e eles cada vez mais se dedicam a uma sub-área, por exemplo, ginecológicos, tórax, urológicos e assim por diante. Não é como quando eu me formei, não é? Como oncologista. Nós atendíamos todos. Agora, eu, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais a tumores sólidos do adulto, como câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de intestino e outros, não é? E menos tumores hematológicos. E sabe que eu li um artigo sobre o desenvolvimento do câncer nos últimos 20 anos, né? Que antigamente você tinha 4 locais para agir no câncer, e hoje em dia você vê muito essa questão de qualidade de vida, vitaminas, e que você tem uma abordagem mais global, assim. Tinha até um desenhinho que mostrava aonde que você teria muito mais possibilidades hoje. O senhor acha que obesidade, fatores de alimentação, tudo isso podem facilitar o câncer? Qual que é a sua opinião sobre isso? Existe literatura sólida quanto a isso, não é? A obesidade é fator de risco para vários tumores, não apenas pela questão hormonal, mas porque na obesidade, do ponto de vista metabólico, se cria um estado como se fosse de citoquinas alteradas, citocinas, como se fosse uma inflamação crônica. Então, a gente tem vários fatores predisponentes do câncer que estão associados à obesidade e que tem a ver com a gênese de muitos tipos de tumores. Então, isso não é surpresa. Quanto à questão de hábitos, é muito importante que a gente considere o paciente como um todo. Às vezes, um tratamento oncológico pode ser muito eficiente e nós temos complicações até com risco de vida por infecção, por sangramento, tem problemas, às vezes, de controle inadequado da dor, tem a questão de sintomas digestivos, medicamentos com efeitos adversos que afetam a motilidade intestinal, que dão diarreia, outros constipação, outros dão neuropatia. Então, hoje o atendimento do paciente com câncer ele é muito integrado com as várias especialidades, porque a gente tem uma gama
de efeitos causados pela doença, uma gama de efeitos causados pelas metástases daquela doença, ou seja, os efeitos no local, os efeitos à distância, os efeitos do tratamento. Muitos tumores também têm indiretamente manifestações que nós chamamos paraneoplásicas, que são manifestações ou hormonais ou de base imunológica que também causam alterações, não é? Síndromes inflamatórias, que são dependentes do próprio tumor e com o tratamento muitas vezes melhoram. Então, o paciente oncológico hoje ele tem que ser visto globalmente, não é? Nós temos que hoje muitas armas para poder utilizar. Eu me lembro quando eu me formei que as pessoas que tinham dor por metástases, por exemplo, Uhum, essas pessoas tomavam medicação oral, algumas raríssimas, que eram de pouca potência. E quando precisava remédio mais forte, tinham que passar por uma cruzada de medicações intramusculares repetidas que faziam hematomas, era uma coisa muito triste. Sabe que nos últimos anos nós temos medicamentos muito potentes e de baixa toxicidade para uso oral, sublingual, subcutâneo, digamos, liberação lenta. Então, a qualidade do atendimento, até da paliação dos sintomas, melhorou muito. Hoje tem muito menos medicações que causam vômito. No passado era uma tragédia. Havia medicamentos, eu lembro o cisplatino, por exemplo, que era um medicamento que as pessoas vomitavam, às vezes faziam até insuficiência renal, como uhum. complicação de um ciclo de quimioterapia. Então, eu acho que melhorou muito a medicina como um todo. Nós hoje temos um controle também, um leque de antibióticos e de estratégias para infecção. Nós temos toda aquela gama de suporte hematológico com medicações que aumentam a resposta da medula óssea frente ao dano nas células precursoras da medula. A gente pode prevenir infecções decorrentes de neutropenia. A gente tem várias alternativas para lidar também com a anemia e assim por diante, com a dor, com a náusea, com o vômito. Então, existem hoje várias famílias de medicamentos que não são mais quimioterápicos. São esses agentes que atingem por inibição de um alvo molecular específico, tem imunoterapias, tem vários medicamentos que não são quimioterápicos clássicos, ou seja, não são drogas que interagem com o DNA e com a mitose com uma baixa seletividade em relação ao tumor, ou seja, que dão queda de cabelo, que dão mielossupressão e mucosite, essas coisas. Então, mudou também o espectro de medicamentos, então os efeitos colaterais também ficaram um pouco mais manejáveis. Eu acho que hoje a oncologia é feita com muito mais qualidade e recursos do que há 15, 20 anos atrás. E os Imagino que tem pacientes por vir, né? melhoram, sabe? E Como? imagino que tem por vir daqui para frente. É impressionante, porque a oncologia ela se baseia atualmente na descoberta da intimidade molecular daquela doença, que é própria para cada indivíduo. Então, quanto mais a gente conhece a biologia molecular da doença, mais se conhece as alterações genômicas envolvidas, mais seletivo pode ser a abordagem, não é? Então, a minha expectativa é que nas próximas décadas a gente vai ter grandes avanços chegando. Outro aspecto é a inteligência artificial, que está entrando nas várias áreas da oncologia. A inteligência artificial está nos ajudando no diagnóstico mais precoce de tumores, nos ajuda até na organização do atendimento dos pacientes, na sua eficiência, nos ajuda na estruturação do tratamento e também no desenvolvimento de novos medicamentos. Há uma grande contribuição agora da inteligência artificial nos vários processos envolvidos na seleção de candidatos a novos medicamentos. Então, eu acho que Falando nós vamos viver nisso, aí uma década linda, na próxima eu década. sei que o senhor é um pioneiro na pesquisa clínica no Brasil, e pelo menos na nossa área aqui, a gente, quando tem um estudo clínico, a gente é mais ou menos uns 6 meses atrasado na parte regulatória em relação a outros países, quando a gente tem um estudo É competitivo. verdade. Qual que é a sua opinião e o que o senhor pode dizer sobre a pesquisa clínica no Brasil? Eu acho, em primeiro lugar, que a pesquisa clínica no Brasil cresceu
de um modo impressionante nos últimos 15, 20 anos. Olha, cresceu mesmo. Se tem algo que realmente o Brasil se tornou um país interessante é em pesquisa clínica. Nós temos muitos grupos estruturados no meio acadêmico e fora do meio acadêmico, que têm estruturas maduras, que têm muita experiência com desenvolvimento de estudos em fase 2, fase 3, claro que menos em fase um, porque tem a parte de farmacologia e alguns aspectos iniciais, e também a parte regulatória é um pouco mais complexa, mas há hoje no Brasil uma estrutura sólida de pesquisa clínica e que isso tem sido visto por laboratórios e por entidades científicas internacionais como uma oportunidade. Hoje vem ao Brasil uma série muito grande de pesquisas na área do câncer e fora do câncer, semanalmente, os convites, não é? E a gente tem aí centros de pesquisa com 40, 50 protocolos abertos em oncologia, em várias indicações. Claro que nós temos ainda alguns gargalos, que é na parte regulatória. Por exemplo, a Anvisa não tem a estrutura que nós gostaríamos. Então, às vezes demora um pouco mais, às vezes a pessoa perde uma oportunidade, porque o tempo que ela precisa para ter aprovação pelos órgãos regulatórios já é quase todo o tempo para da abertura daquela pesquisa, não é? Então, a gente, quando tem aprovação, já tem apenas alguns meses para incluir pacientes, mas eu considero que nós crescemos muito. Eu vivi um período em que era muito difícil fazer pesquisa clínica no país. Quando eu retornei ao Brasil, isso foi em 1994, eu lembro que nós fizemos o primeiro estudo de fase um, que é a primeira tentativa em humanos com um novo medicamento. Em oncologia, nós fizemos aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre o primeiro estudo no país, que era com uma molécula chamada RC3095, que era originária de um projeto de um prêmio Nobel de Medicina chamado Andrew Schally, faleceu há pouco. É quem descreveu os hormônios hipotalâmicos. Ele ganhou o Uhum. Nobel por causa disso, o Schally. Eu trabalhei uma época com ele. E nós levamos, acho que um ano e meio para conseguir a aprovação da Anvisa para fazer o fase um. É claro que hoje nós melhoramos, os tempos são menores, mas ainda temos essa dificuldade de que nós somos um pouco menos competitivos na parte regulatória com a eficiência e os tempos da Anvisa. Agora, uma área que me parece muito mais, digamos, discrepante entre Brasil e países mais desenvolvidos Uhum. não é, digamos, na área de desenvolvimento clínico. Essa eu acho que está indo bem. O nosso problema maior é quando nós temos boas ideias, criamos patentes e temos que fazer o desenvolvimento inicial daquela nova invenção, daquela inovação, vamos chamar, que tem que se fazer estudos farmacológicos, estudos de distribuição, toxicologia, todas aquelas etapas antes do início dos estudos clínicos. Nessa parte, nós ainda estamos, digamos, engatinhando um pouco mais. O Brasil tem um desbalanço muito claro entre publicações e patentes. Isso é Uhum. consequência do nosso pouco desenvolvimento tecnológico, não é? Nós temos, por exemplo, muita dificuldade na logística das fases pré-clínicas, nós temos ainda muita dificuldade no investimento da nossa própria indústria na inovação. Em geral, a indústria brasileira gosta de desenvolver análogos e genéricos para ter mercado, mas não gosta de investir em inovação. A gente não vê novos produtos assim vindo E, expressivamente de empresas brasileiras. é, Isso eu acho que é um grande problema. mas o senhor tem 4 patentes, não? Eu tenho várias, tem outras tantas aí na área de diagnóstico, portanto, mas isso tudo, claro que nós temos patentes no Brasil. Agora, nós ainda temos muito mais artigos científicos publicados proporcionalmente do que patentes. Se a gente olhar a relação publicações patentes num país desenvolvido, o É número de melhor. patentes E é muito uma maior em proporção a pergunta, nós. eu também estou fascinada pela história do Carticel, e Sim, eu faço muito a parte de imunologia também, né? E até para doenças
autoimunes. Qual que é a sua opinião sobre o Carticel, em geral? Olha, Carticel é uma coisa sensacional. É uma inovação que ela tem como base racional uma ideia simples e muito potente na área do câncer, que é nós selecionarmos em laboratório o melhor exército possível imunológico para fazer um ataque seletivo contra os epítopos, a parte reconhecível imunologicamente de um tumor, por exemplo. Qual é o problema das CAR T-cells? Elas já mostraram a prova do conceito. Funciona. Tem pacientes com linfomas, por exemplo, que falharam a tudo. Quimioterapias, imunoterapias, transplante. E essas pessoas fazem CAR-T-cell e têm respostas impressionantes. Eu já vi várias respostas assim, inesquecíveis. Qual é o problema? Há muita toxicidade ainda, porque ainda não se consegue controlar bem um efeito adverso, que é aquela chamada tempestade de citocinas, que esse Uhum. tipo de abordagem desencadeia muita produção de citocinas, que são citocinas que têm efeitos nos nossos sistemas de funcionamento fisiológicos. Então, elas dão muita inflamação, formam muito terceiro espaço, podem dar hipotensão, choque e assim por diante, na insuficiência renal, infarto, E isquemias. uma pergunta leiga até, que eu li que alguns desses carticéus de sistema nervoso central, para atingir o sistema nervoso central, eles usam carregadores virais. Então, por exemplo, o Zika Sim. vírus, ou outros vírus. E aí eles falaram que era tipo uma vacina. Então, é uma vacina que você coloca para fazer o carticel? Como é que funciona? Não, na realidade, o que se faz com essa tecnologia é expandir clones de linfócitos que são selecionados especificamente por terem a capacidade de reconhecer seletivamente epítopos da superfície das células tumorais daquele mesmo indivíduo, certo? O que acontece? Isso aí é uma técnica, não é uma vacina, isso é uma estratégia de ataque imunológico. É como todos os dias e a qualquer segundo da nossa vida, nós estamos fazendo isso. Nós estamos reconhecendo antígenos no ambiente e o nosso sistema imune está mantendo essa vigilância, mantendo esses inimigos sob controle. Então, o CAR-T-cell seria uma caricatura disso. A gente identifica linfócitos que reconhecem seletivamente o tumor, se expande esse clone fora do organismo e se devolve. Mas tem esses efeitos adversos que eu mencionei. Então, isso é uma técnica que ela provou que ela funciona, mas só se consegue bons resultados, por enquanto, em certos tumores, como linfomas, por exemplo. O desafio é tentar entender por que isso não está tendo o mesmo impacto em outros tipos de tumores. O sistema nervoso central tem toda uma fisiologia de defesa através das meninges, da barreira hematolicórica, para que nós não tenhamos a entrada. Tem várias células do sistema imunológico nem circulam por aquelas áreas. Então, há que se encontrar veículos. Então, quando se usa um acesso, digamos, para alguma molécula no sistema nervoso, uma das maneiras é utilizar algum veículo que tenha um tropismo pelo sistema nervoso. Às vezes se escolhe algum tipo de vírus que tenha facilidade de entrar no sistema nervoso, se inativa e utiliza ele como veículo. Isso é uma estratégia utilizada muito experimentalmente. Mas, assim, Parece ficção científica, né? Mas não é. resumindo, eu acho que CAR-T-cell é uma área belíssima da oncologia e que quanto mais se for entender como que se pode controlar os efeitos adversos, o problema central ainda é a toxicidade dessa estratégia e o custo, né? São dois aspectos muito importantes. Mas eu acho que como a prova do conceito, isso é muito parecido com a prova do conceito com as imunoterapias novas do câncer, quando se observou que fazendo primeiro a imunoterapia e depois biopsiando a lesão tratada e que respondeu, se pode localizar linfócitos que infiltram o tumor, que são linfócitos que estão ali não por acaso, porque eles foram estimulados por aquela manobra imunológica
para poder reconhecer seletivamente o tumor, e é por isso que a gente isola eles no tumor. Então, hoje a diferença da imunoterapia para o passado, eu vivi esse passado, é que antes era totalmente empírico. Não se sabia o que estava fazendo. Essa imunoterapia hoje que está sendo feita através dessas técnicas novas e também CAR-T-cells, a vantagem é que nós conhecemos o racional que está por trás. E isso é só o começo. As vias envolvidas digamos, na fisiologia normal do sistema imune, elas são assim, têm alvos há centenas ainda não explorados, sabe? Então, eu imagino que nos próximos anos, cada vez mais vai ter moduladores que vão fazendo com que a gente tenha o máximo do reconhecimento imunológico com o mínimo de dano colateral. Porque os tratamentos imunológicos, ainda que curem hoje, alguns deles deixam sequelas porque eles estimulam um pouco o sistema imune em outras áreas normais que não tem muito a ver com a doença. Por exemplo, podem dar pneumonites, uveites, várias ites. Uhum. Essas ites são porque o tratamento não é totalmente seletivo no tumor. Aquela estimulação acaba fazendo como se fosse uma doença autoimune adquirida pelo É muito tratamento. interessante, É muito são interessante isso. grandes desafios. E agora, para a gente terminar, eu pergunto para o senhor, quais seriam os conselhos e perspectivas futuras que o senhor daria para os jovens líderes da academia e também para os seus filhos, por exemplo? Olha, eu acredito muito que, que se a gente tem é, o privilégio de encontrar uma área que a gente ame na profissão, qualquer profissão que seja, e o médico em especial, se ele encontrar uma área em que ele considere uma missão, como se fosse um privilégio de poder encontrar algo que o deixe feliz, e com dedicação, com trabalho, a gente consegue, mesmo num país com tantas dificuldades como o nosso, realizar muita coisa, ajudar muita gente. Quando eu olho para trás e eu lembro quantas dificuldades nós tivemos que enfrentar para implantar laboratório de pesquisa, implantar comitê de ética, implantar estruturas para medir medicamentos, para testar atividade in vitro em animais, trazer estudos clínicos. A vida é feita de desafios. Eu acho que sempre há possibilidade da gente contribuir, de crescer, de ter uma vida digna, fazendo medicina com amor, com respeito aos pacientes. Eu acho que as pessoas podem ser muito felizes e se sentirem muito realizadas, mesmo em países com dificuldades nessa área, como é o país que nós vivemos. Então, eu sou um otimista, eu acredito na ciência, eu acho que cada vez mais vão surgir novidades interessantes, e existe sempre o dilema do conhecimento, que é uma coisa que eu quero deixar como mensagem final, que não tem alternativa. Isso aí é do tempo do Platão, do Sócrates, é o dilema do conhecimento. Quanto mais a gente vai conhecendo, maior é a superfície de contato com o desconhecido. Então, sempre o nosso conhecimento vai gerar muito mais perguntas novas do que a gente tinha. Então, isso aí faz parte das questões da vida humana, que é conviver com a nossa ignorância, com a nossa curiosidade, porque é assim que a gente cresce, né? É por nossa curiosidade. É a serpente, é a maçã do paraíso, é isso, não é? A gente tem que Incrível. Olha, eu vou te aproveitar falar esse que desejo de conhecer. eu É. acho que esse meu projeto eu sou a maior beneficiária, porque consigo conversar, que seja por meia hora, uma hora, com pessoas incríveis, né, que estimulam minha vontade de aprender. Em especial, o senhor trabalha junto com o professor José Jesus Camargo? Sim, eu e o professor Camargo temos muita proximidade. Eu sou do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o professor Camargo é da Santa Casa de Misericórdia, mas são instituições que têm muita colaboração. Nós já tivemos, assim, muitos atendimentos compartilhados. Nós pensamos muito, de forma muito
semelhante com relação ao respeito ao paciente, ao amor que a gente deve entregar na relação com os pacientes e com os colegas e com todos, né? Isso não é uma prerrogativa só do médico, né? E nós temos, assim, muita afinidade, o que é bom a gente saber que nós temos almas gêmeas voando por aí, não é, nesse Bom, e universo. só de curiosidade minha, agora nem vou deixar gravado nada. A família do senhor é de que origem? Eu tenho familiares de origem judaica, não é? E católica. Mas eles eram brasileiros ou eles foram. Os meus pais, a minha mãe é lituana, meus Uhum. avós eram da Lituânia e da Rússia, e o meu pai era nascido no Brasil, eles já são os dois falecidos. Eu nasci no Brasil, meus irmãos também, sim. E os seus filhos são crianças ainda ou já cresceram? Não, eu tenho netos, né? Eu Já? tenho uma filha que é arquiteta, tenho um filho que é advogado e produtor de cinema, e tenho netos, uma família bonita. Que bom. Olha, muito obrigada pelo seu tempo. Pena que o meu vídeo parou de funcionar. Queria que o senhor visse meu sorriso aqui. É, dizer que é muito inspirador poder ter contato com histórias de sucesso e isso nos motiva a procurar sempre mais. Então, muito obrigada Eu que agradeço, pela sua eu que agradeço. contribuição, por apoiar o nosso projeto. Uma boa Um tarde, abraço. senhor. Tchau, um Tchau. abraço.